Bom, boa tarde a todos. Hoje é o dia internacional, né, do idoso e nacional. Então é uma data importante e o tema é muito caro ao Ministério Público porque, enfim, a tutela das políticas públicas, né, para os idosos também é uma atribuição do Ministério Público. Então, nós imaginamos registrar, né, quer dizer, esse dia com a mesa de debates e uma exposição, juntando, né, 3 instituições que, enfim, conformam, né, essa atividade. Tá? O Fotoclube Porto Alegrense, que já é um parceiro tradicional do Memorial, nós já estamos, né, Álvaro, no terceiro evento. Tá? O primeiro foi sobre inteligência artificial, foi um evento de ponta. O segundo foi um evento esse ano, exatamente, né, quer dizer, em registro de 1 ano da enchente. Foi uma exposição muito emocionante, né? As pessoas ficavam realmente tocadas ao admirar as fotos. Várias fotos premiadas, já é tradição do Fotoclube de Porto Alegre, né, Porto Alegrense, trazer fotos que são premiadas nacional e internacionalmente, não é, Álvaro? Pois o Álvaro Sanguinetti, que é parente do presidente da República Oriental do Uruguai, né, então tá no DNA a presidência, né? Isso. Vai, enfim, nos explicar um pouco sobre essas fotos que estão expostas e tal, e os prêmios que o Fotoclube de Porto Alegre vem recebendo. Tá? Também tem, então, se junta ao nosso grupo um coletivo, né, de poetas, né, e o Álvaro vai apresentar depois elas também, que fizeram um trabalho muito interessante, né, porque aí entra em terceira instituição, que é o Asilo Padre Cacique. Né? Está aqui o diretor do asilo, que é o Gustavo Samará. Né? Essa é uma instituição muito especial para a cidade de Porto Alegre. Né? Ela é centenária, ela é muito antiga, né? É uma instituição tradicional, ela faz parte, assim, quer dizer, até do skyline da cidade. Né? Todo mundo que vai para a Zona Sul, né, passa em frente, né, ao prédio do asilo, que tem aquela fachada marcante, importante. Né? Então, assim, é uma instituição que está há muitas gerações, né, aqui na cidade, com a gente, prestando um serviço muito importante. Hein? 140 anos. Né? Então, então, o Gustavo vai falar um pouco também, né, quer dizer, da importância dessa instituição. E o pessoal do Fotoclube Porto Alegrense foi ao asilo, né, realizar algumas fotos, né, com as pessoas que estão abrigadas lá, mas nem todos são, né, personagens, nem todos os personagens retratados na exposição que está lá embaixo, né, são do asilo. Né? Muitos são parentes dos fotógrafos, pais, mães, conhecidos, amigos. Né? Então, é bem diversificado o rol de pessoas retratadas. Né? E o pessoal do coletivo, né, de poetas, né, foi também ao asilo, né, fizeram as suas fotos e produziram poemas, né, inspirados justamente no asilo e nas pessoas que estão lá abrigadas. Né? Então, eu acho que a atividade hoje é isso, nós vamos falar. Está aqui ao meu lado, né, o promotor Marcos Saraleg, que vai falar, que dirige também o memorial, que vai falar sobre a relação do Ministério Público com a atribuição dos idosos. Né? Elas vão falar sobre vão ler os seus poemas, eu acho, né? Vão declamar os seus poemas que fizeram para esse evento. Então, é isso, essa é a ideia desse encontro, né? Justamente para suscitar o debate, que é um debate muito importante, porque hoje já, vejam, outro dia a gente se reuniu para conversar aqui,
propósito de uma outra exposição da artista Graça Craidy, né, que também tematizava a questão do idoso, o lugar social do idoso, e, muito especialmente, então, abordava a doença do Alzheimer, né? E aí a gente fez algumas considerações, né, quer dizer, sobre essa é uma nova realidade social que está posta no mundo, né? Quer dizer, eu comentei naquela oportunidade, vejam, a expectativa média de vida no Império Romano era 18 anos. Tá? No século XVII, né, uma pessoa de 40 anos era considerada um ancião de idade muito provecta, uma pessoa muito sábia. Tá? Alguns reis que morriam nessa idade eram retratados como assim quase uns Matusalém, né? Então vejam, quer dizer, a expectativa de vida ela vem subindo ao longo da história por uma porção de fatores. Melhoria das condições sanitárias, o antibiótico, as vacinas. Há uma porção de elementos que fizeram com que as pessoas tivessem uma expectativa maior de vida, né? E isso tem representado um impacto cultural significativo na nossa sociedade. Antes, as pessoas casavam, os meninos com 14 anos, né, já eram pais de família, né? Muitas meninas com 12, 13, 14 anos já estavam engravidando, porque a vida adulta começava aí. Né? Então, estou me referindo justamente à antiguidade. Né? Então, vejam, quer dizer, que a gente está num cenário, né, sociocultural completamente diferente e que carrega muitos desafios. Né? É preciso que os governos, as instituições públicas, né, o judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo, quer dizer, pensem políticas, né, para o idoso, porque essa é uma nova realidade, né, e não são claras, não são consistentes as políticas que nós temos hoje em dia. Né? E vejam, se hoje os idosos, as pessoas com mais de 65 anos, são 14% da população de um estado como o Rio Grande do Sul, né, em 20, 30 anos, né, quer dizer, isso vai chegar a 30%. As estimativas apontam nesse sentido. Então, é evidente, né, que nós precisamos realmente pensar em políticas para esse segmento social. Então, a ideia hoje do encontro é um pouco a gente suscitar esse debate, né, a partir da arte, muito especialmente homenageando o Asilo Padre Cacique. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. Passo para quem, Álvaro, a palavra? Para ti? Tá. Então... Até certo. Quer jogar aqui? Aquele outro lá. Alcance aquele ali, por favor. Esse aí com fio ou sem fio? Ó, Álvaro. Ah, tá bom. Obrigado. Bom, muito boa noite para todos. Um prazer de estar mais uma noite mais aqui no Memorial do Ministério Público, inaugurando uma exposição mais do Fotoclube Porto Alegrense. Fotoclube que, apesar de ter apenas 7 anos, ele já está bem instalado, bem reconhecido a nível nacional e internacional, a partir de prêmios que he estado ganhando ultimamente. Aqui estou vendo a Guto, que final de semana passado ganhou 2 prêmios, ¿no? En Paraty, Festival de Fotografía de Paraty, donde también fuimos seleccionados como la mejor fotografía del festival a través de un colega, Douglas Fisher. ¿tá? La fotografía de él fue la mejor fotografía del festival. Entonces, eso de alguna manera representa el trabajo y cómo ese fotoclub está, a pesar de los pocos años de existencia, hoy posicionándose a nivel nacional. Y fue en ese sentido también que, como parte de nuestras actividades sociales, que nos estamos vinculando con el Ministerio Público, con el Memorial, tratando de, bueno, devolver de alguna manera a la comunidad algún tipo de evento que también sea representativo para la comunidad, en este caso, en apoyo al Asilo Padre Cacique. ¿sí? Así que muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Guinter, Marcos,
Cíndia, Cíntia. nossa secretária, que também vai falar sobre, em nome do Fotoclube, sobre como el fotoclube, como los integrantes del fotoclube también interpretan la Belice desde nuestro punto de vista. Y, por supuesto, a Sonia, en representación al colectivo Poemas a Flor da Pele, colectivo que conocimos hace poco tiempo, más que ya se integraron en esta actividad conozco a complementar lo que una imagen tiene para fornecernos, ¿no? Que es la escrita y cómo a partir de esa escrita a fotografía alcanza otro nivel también, ¿no? Entonces, simplemente eso, agradecer la presencia de todos ustedes y dejar en Marcos el inicio de esta presentación, de este debate. Después pasaría a Gustavo, Cíndia y finalmente gustaría que Sonia también nos deje algunas palabras y convide a dos poetas para, de alguna manera presentarnos el trabajo que ellas están haciendo hoy aquí. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Com muita... Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Bom, boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que o Memorial do Ministério Público realiza mais um evento com o Fotoclube Porto Alegrense. Agora, um evento destinado a esse assunto tão caro que é o envelhecimento. E, mais do que caro, uma realidade que não é só brasileira, mas é uma realidade mundial, e onde todos nós, né, seja do Poder Público, pelo Ministério Público, sociedade civil, temos que ter a responsabilidade de examinar e buscar as melhores soluções possíveis. É um tema, efetivamente, assim, muito difícil, muito vasto, e eu vou procurar aqui, dentro do espaço que me toca, até para não cansá-los, e que nós temos outras pessoas que também colaborarão muitíssimo para o sucesso desse evento, dar algumas pinceladas assim, com base na prática que eu tenho desse assunto. Eu sou promotor de justiça desde 1996 e atuo em Bagé desde 1998, atuei em Bagé e ali eu tive, dentre as minhas atribuições, a proteção dos idosos por um longo período. Praticamente dos 22 anos do nosso estatuto, que é de 2003, com vigência em 2004, Estatuto da Pessoa Idosa, eu praticamente trabalhei, acho que 90% desse tempo todo, na proteção dos idosos. Então, eu tenho uma vivência, e eu vou tentar transmitir aos senhores e às senhoras assim, as angústias, as perplexidades, até para que o debate aqui ocorra da melhor maneira possível, né? E eu tenho, infelizmente, muitas perplexidades a dividir, né? Como eu disse, é um tema vastíssimo. Nós podemos olhar a proteção da pessoa idosa sob vários ângulos, né? Nós temos que, de cara, dizer que a legislação brasileira adotou uma classificação etária de 60 anos, o que é relativamente baixo em relação a outros países. Tem toda uma fundamentação teórica do porquê a escolha dos 60 anos, com base em dados da Organização Mundial de Saúde, da época, mas os senhores e as senhoras sabem que uma lei começa e termina bem depois do seu projeto. Então, foi baseado em 60 anos numa produção científica mais longa no tempo e se sedimentou esse critério, é o critério que nós temos. É bom, por um lado, porque nós somos um país profundamente desigual e, na questão etária, a desigualdade ela aparece fundamentalmente mais grave para as pessoas que têm menos recursos materiais, que padeceram de situações de vida muito difíceis. E nós, no Brasil, não preciso dizer, nós somos uma sociedade profundamente desigual. Então, por esse lado, é bom. Por outro lado, os 60 anos... ele também é baixo, porque, muito embora o Estatuto da Pessoa Idosa seja uma lei protetiva, é uma lei que traz direitos, ele poderá, se mal usado, entrar numa seara que é muito cara, sempre foi muito cara para mim, eu acho que é decisiva nas situações individuais e, de certo modo, até coletivas, que é a questão da autonomia.
Uma pessoa, pelo fato de ser idosa, ela não tem menos nem mais autonomia que alguém num primeiro momento. Ela merece toda a proteção e o respeito profundo à sua autonomia. Um dos grandes problemas do nosso país é, às vezes, as pessoas que estão no poder público, que estão legislando, criar as regras sem ter diálogo com a sociedade. As grandes construções humanas são feitas de baixo para cima e com diálogo. Então, por que isso é importante? Porque nas soluções das casuísticas que se nos apresentam, enquanto nós, membros do Ministério Público, no dia a dia, nós temos uma pessoa ali. Nós não podemos tratar a vida dessa pessoa, seja ela lúcida, não lúcida, com limitação física, ou tendo ambas as limitações simultaneamente, sem tentar entender o contexto dela, sem, dentro do possível ouvi-la. E isso vale o mesmo para a família. Várias denúncias nos chegam às promotorias no dia a dia, às vezes, denúncia anônima, eu posso dizer aos senhores que 90% ou mais são denúncias, via de regra, com profunda má-fé, mas nós temos que fazer uma investigação, nós não podemos tratar as coisas exclusivamente no papel. Nós temos que fazer as investigações mínimas com tempo, com velocidade, porque na área protetiva dos idosos e das idosas não há conselho tutelar, como existe na área da infância e da juventude. Os casos que chegam na promotoria, as promotorias, os colegas devem buscar as soluções rapidamente para que o idoso seja protegido. Às vezes ele está em casa, sozinho, sozinha, sem ninguém. Às vezes ele está sendo vítima de abuso psicológico, abuso financeiro. Raramente, na minha casuística, assim, o abuso físico, a agressão física é mais rara, mas existe. Então, nós temos todo esse dilema. E temos também que tratar da questão coletiva paralelamente. Por quê? Porque temos que encontrar não solução para essas casuísticas, mas também para a prevenção, para tratarmos, a partir da casuística, medidas, exigir políticas públicas para que cada vez menos existam problemas. A verdade que é manifesta, assim, e que é importante a gente saber, é que a população está envelhecendo rapidamente em todo o mundo, e isso implica uma mudança de paradigma enorme, né? Por quê? Porque nós vamos ter mais pessoas em situação de dificuldade, porque nós não podemos ser ingênuos, faz parte da vida ver que a velhice, o envelhecimento, traz, por definição, limites. Não é? Esses limites, nós temos que conjugá-los com a autonomia do idoso. O fato de uma pessoa ter mais limite físico, seja mental, seja físico ou simultâneo, não tira da nossa análise a responsabilidade que nós temos que ter com a vida dela, com a vontade dela, sempre que possível. Isso é difícil, não é fácil, mas é a premissa que vai acertar lá na frente. Então, a primeira coisa, nós garantimos a autonomia do idoso e da idosa, que é um valor, que é uma prerrogativa. O idoso, por ser idoso, ele não perde a autonomia, ele tem que ter o respeito, a dignidade, mas a gente tem que olhar sempre à luz da autonomia. E como é que nós garantimos idosos com maior autonomia? Com políticas públicas que, desde a base, eduquem, nos façam ver que nós temos que nos preparar para a nossa velhice, para a velhice dos próximos. Ou não é, né? Nós temos que ter uma boa saúde física, nós temos que ter capacidade de ter maior movimento durante um longo tempo, temos que ter capacidade cognitiva. E isso é algo a ser construído com políticas públicas, com educação. Temos que redebater a questão do trabalho. Por que nós temos que estar com tudo ou nada na questão do trabalho? Ou nós estamos trabalhando a plena potência e aí, quando vemos, nós não trabalhamos mais. Por que nós não podemos, enquanto sociedade, algo construído de baixo para cima, não podemos construir bases laborais com dignidade para a pessoa idosa, ainda que com menos horário, com características próprias, depois de já ter cumprido uma missão? A sociedade pode prescindir dessa inteligência, dessas capacidades? Não. Nós temos que achar. Isso vai ser saúde, isso vai ser vida, isso vai ser troca, isso vai ser melhor para todos. Porque nós não podemos, assim, esquecer, e aqui eu vou encaminhando, de que hoje a sociedade ela não tem tanta gente nas redes familiares. E quando a idade chega
com menos convívio, às vezes por uma questão até de não existirem mais as pessoas com quem nós convivemos. As famílias são menores. Não foi um nem dois casos que eu trabalhei em que o idoso tinha 90 e o filho tinha 60, 70. A gente estava tentando proteger 2 idosos. Não é? Como é que eu vou buscar a responsabilidade de um filho com 60, com 65, se o pai tem 85? Ele também é um idoso. Outra, quando nós vamos também ver na casuística, nós temos que nos dar conta que as pessoas que dão suporte para o idoso, ela vive. A gente tem que ter essa... Não é tudo policial, tem que ajudar. Claro que tem, mas a gente tem que olhar o contexto também da pessoa que está ali do lado. Não é? Então, resumindo, a sociedade tem que ter a possibilidade de ter diálogo. E eu fico muito feliz quando eu vejo instituições como o Foto Clube Porto Alegrense, que é uma força viva da sociedade civil, usando a arte para nos trazer dilemas, porque isso é o sal da sociedade. A gente está numa sociedade que vem tudo de cima para baixo. Não, nós temos que construir em conjunto, nos ouvindo. Né? Hoje está esse cacarejar, para cá e para lá, todo mundo tem razão, não tem razão. Isso é uma infância do espírito, na medida em que ninguém tem a humildade de ouvir, de construir, de recompor, de refazer determinadas condutas no benefício comum. Nós não podemos perder essa força, e é pela arte, uma delas, pela cultura, que nós vamos nos reencontrar em um assunto tão caro como esse. Então, eu divido aqui essas angústias. Eu faço um registro também assim de muito reconhecimento ao Dr. Gustavo Samará e a todos que o ajudam lá no padre, lá no asilo Padre Cacique. Eu também lidei muito na minha vida funcional na área dos idosos, lidando com as pessoas que estão nos abrigos, com as pessoas que mantêm os abrigos de pé, muita sociedade civil nisso, né? A gente sabe da dificuldade que é cada vaga, cada pessoa que está lá, o comprometimento que toda equipe tem que ter. É uma vida que merece todo o respeito, uma vida que está em dificuldade, é uma vida cujos limites estão postos, onde não é mais útil para a sociedade, uma sociedade que preza o utilitarismo acima de qualquer coisa. Não é? Então, nós estamos todos nesse contexto. Esse contexto nós vamos sair todos juntos, ninguém sai de nada sozinho. Então, nessa área, esse assunto tão caro, com todas essas dificuldades, instituições como a sua, essa força da sociedade civil, é o que nós temos que exaltar, e ainda que pela arte. Então, parabéns a toda a sua equipe, e esse trabalho, às vezes, não merece, nunca, não tem o reconhecimento que merece. E do Ministério Público, então, o senhor tenha os cumprimentos, e a todos aqui, a todas, por trazer a arte, né, a oitava arte, tem essa discussão da sétima, que é sétima, oitava, mas pela fotografia, né, que traz um instante de vida e nos faz refletir. E nessa área, como em todas, a reflexão tem que vir antes da ação, né, e antes da opinião. Né? Que eventos como esse mostrem que no mundo nós precisamos de menos opinião e mais conserto. Então, muito obrigado a todos e a todas. Estamos aí abertos para o debate. Alô, testando? Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado a todos. Álvaro, muito obrigado pelo convite. Gunther, está certo, né, Gunther? É que eu tenho um grande amigo que é Guinter, mas ele me explicou que o nome dele é Gunther, né? Então, não tem trema. Dr. Marcos, Dr. Gunther, muito obrigado. Cíntia e Soninha, muito prazer e muito obrigado também. Enfim, é muito emocionante, estar aqui. O convite realmente me orgulha muito, os seus elogios. E eu como atual presidente, assim, eu realmente eu me dou conta da importância do nosso trabalho quando eventos como esse são realizados. Porque no dia a dia, na Padre Cacique, eu e o Paulo, o conselheiro lá, agradeço a presença dele, agradeço muito também a presença dos nossos idosos aqui também, nossos parceiros.
Deixa eu agradecer ali. E vocês sabem que é interessante porque começou a se falar sobre a questão do envelhecimento, são muitos assuntos que envolvem o debate do envelhecimento e do idoso. É uma questão extremamente complexa, cultural, também que vai da educação, vai do desenvolvimento da sociedade civil com o setor público. E eu acho interessante, quando eu comecei a me envolver com esse trabalho, faz uns 10 ou 15 anos atrás, eu era um grande estudioso. Era porque a gente vai começando a enjoar um pouco de ler, né, algumas coisas, mas daí a gente lê pós-modernidade, Bauman, a gente vai lendo tudo que é tipo de teoria, quando a gente é mais jovem, e vai aos poucos tentando compreender a sociedade que a gente vive. E aos poucos a gente vai abandonando os livros e vai passando a ter esse envolvimento no dia a dia com o ser humano. E tu começa a chegar nessa conclusão que realmente o bem-estar do idoso, claro que não é o objeto da mesa, mas da criança, do adolescente, todos vulneráveis, e até mesmo numa outra camada das pessoas que também não são idosas nem crianças, que são simplesmente seres humanos, são pessoas que enfrentam dificuldades de doença, de pobreza, coisas que todos nós, de algum modo, estamos vulneráveis a acontecer com a gente ao longo da vida. Todos nós podemos alcançar pobreza, alcançar doença. E, claro, certas idades a gente está mais vulnerável. Por exemplo, o idoso é mais fácil, né? Ele está numa situação de extrema vulnerabilidade porque ele não tem tempo, mas ele não tem mais força para se erguer de uma situação de ruína. E aí, realmente, o Dr. Marcos trouxe assuntos interessantíssimos que a gente vai se dando conta no dia a dia, que é, por exemplo, famílias hoje acabam tendo um filho, né? Cada vez menos, 1 ou 2 filhos. E isso, as famílias vão diminuindo de tamanho. Então, e tu soma isso ao envelhecimento da população, tu tem o quê? Tu tem uma situação de evidente maior vulnerabilidade, porque aquela pessoa passa a ter menos familiares, passa a ter menos filhos, e ela passa, de algum modo, a ter aqueles achei interessante o senhor colocar do filho, o pai idoso. Isso é muito comum. É bem comum. E quando se fala do cuidado de idoso, ele é tão interessante que, por exemplo, lá na minha família, a gente tem o pai da minha esposa, ele tem Alzheimer. E é bem diferente quando tu tem um idoso dentro da sua residência, e esse pensamento interessante, quando tu tem um idoso dentro de um asilo como padre cacique. Por quê? Porque em casa tu tem um núcleo familiar, e na Padre Cacique tu tem 100 funcionários. E aí tu tem toda uma estrutura preparada para receber aquele idoso. E aí eu acho interessante, eu tenho o grande privilégio de poder presenciar e vivenciar uma instituição que se conseguiu criar um ambiente muito, muito, muito saudável. Vocês podem chamar de microclima, um micro-universo, enfim, a gente pode dar vários nomes, né, como tem a própria sociedade de risco, né, a modernidade líquida, tudo tu pode dar vários nomes, né? Mas a gente criou um ambiente que realmente se busca uma excelência no cuidado com o idoso. Fisioterapeuta, médico, enfermagem, técnicos, a ponto de eu me dar conta que numa família privada, ou seja, numa família que tem uma certa condição financeira, às vezes eu olho o meu sogro com Alzheimer e eu me dou conta que lá talvez ele estivesse inclusive melhor tratado, mais amparado. E isso leva a outros temas. Eu estou assim estendendo o assunto de ponta a ponta porque a gente tem esse desafio, né? Por exemplo, hoje a gente tem os residenciais de idosos, né, para as pessoas que têm mais condições. Que também já começa a demonstrar uma mudança no pensamento da população que vai se envelhecendo. Porém, as pessoas mais pobres e mais necessitadas, elas não têm condições de alcançar um residencial para idoso, que é caríssimo. Então, é isso. O que eu tenho para contribuir aqui hoje é isso, é mostrar para vocês que instituições como a Padre Cacique
elas mostram, e é isso que eu e o Paulo e os demais conselheiros procuramos fazer, é criar um ambiente que não que vai acolher toda a sociedade. Isso é interessante, porque, na verdade, ela existe porque existe uma necessidade de acolhimento. E uma coisa que fica bem clara na Padre Cacique é que a gente faz um 0,00000, sei lá quantos zeros, 1% do que seria necessário fazer para acolher esse setor da sociedade necessitado. Mas, baseado nisso, o que eu acho que a gente procura fazer? Para esses 100 idosos, aproximadamente 100 idosos, dar a melhor qualidade de vida possível e criar daquilo um sonho que eu teria para a minha velhice. Toda vez que eu olho, eu penso assim, pô, que legal eu ter poder fazer uma fisioterapia, poder fazer um pilates, poder, se eu ficar doente, eu ir para uma... Não precisar ir para o hospital, né? Eu ter uma enfermaria de primeiro mundo. Eu convido todos a visitarem. Todos que visitam ficam, assim, espantados com a estrutura. E eu acho que, através disso, o que a gente procura ser é um símbolo para mostrar, sim, é possível criar um ambiente que se tenha qualidade de vida e dignidade. E, indo um pouco mais no assunto do Dr. Marcos, que é outra coisa que a gente está procurando fazer e sempre é mostrar que o idoso ele é um cidadão. O idoso não é uma criatura que deve ser digna de ajuda, pena, não. Tu traz ele para a dignidade mínima que qualquer ser humano deva ter, porque é isso que eu digo, apesar de ser o idoso, a criança também tem que ter a dignidade, a pessoa de meia-idade também tem que ter a dignidade, o idoso também tem que ter a dignidade, e todos eles têm que participar da sociedade. Então eles mesmo lá, eles sim são pessoas que devem participar da sociedade. Então, nesse sentido, eu agradeço, né? Eu vou encerrando, senão eu vou falar demais. Eu convido a visitarem, porque é tanta coisa interessante, legal, é tanta coisa para se ver. E como se mantém o asilo? Isso Tá. É importante para a gente entender isso. Porque 100 idosos, 100 funcionários, é uma estrutura gigante. Sim, o asilo tem eu não vou desafiar, mas é uma coisa interessante. A folha de pagamento do asilo, por mês, ela gira em torno de 650 a 680 mil reais. Então, vocês imaginam, é um dinheiro considerável que gira. O asilo, ele vive de doações. Uma das coisas que se faz hoje com muita ênfase é o trabalho do Paulo, é fantástico, que ele criou a campanha Doe Amor, Doe Carinho. Então, a gente levanta muitas verbas através de doações e a sociedade civil, também o Ministério Público, todos ajudam muito. E a segunda grande fonte é o Fundo do Idoso, que, como tem o Fundo da Criança e do Adolescente também. Por sinal, tem uma curiosidade, né? O Fundo do Idoso foi criado lá, né? Na mesa lá dentro da Padre Cacique, muito interessante. Então, é o Fundo do Idoso e doações. É basicamente a nossa principal fonte de arrecadamento. E tem uma outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, todo o conselho da Padre Cacique é voluntário. Então, por exemplo, eu na presidência, eu sou um voluntário, e todos os nossos conselheiros também são voluntários. E abaixo dos conselheiros tem aí 100 funcionários que têm carteira assinada, enfim, registrados, né, e trabalhando como um trabalho regular. Então, é isso, é um universo, é uma coisa fantástica que se criou, é uma coisa muito inspiradora, e o que nos faz ver que o nosso trabalho vale a pena, exatamente como o Dr. Marcos também falou, é a arte, né? Porque eu acabo me emocionando quando eu venho aqui, porque no dia a dia é um trabalho. Eu brinco assim, eu não tenho assim uma emoção, não vou ajudar hoje, né? Não, porque como a gente acaba se dedicando muitas horas da semana a isso, a gente leva aquilo como um trabalho que um cidadão deve fazer. É uma coisa que a gente leva a sério, que não queremos ajudar, né? A nossa maneira de ajudar é o trabalho do dia a dia. E aí, quando tem esse tipo de evento, que eu acho fantástico, a gente acaba vendo que, realmente, o impacto, que vale a pena a gente continuar trilhando esse caminho. Caminho que eu agradeço muito ao meu pai, o Ronaldo Samará, que pai é médico, cirurgião no Mãe de Deus, ele
me trouxe, né, essa bênção e a maldição também, que a gente acaba sendo jogado nos dramas, né, nas alegrias e nos dramas da vida, né, porque a gente vê toda a tristeza e toda também a alegria. E acabo conhecendo, e também agradeço a todas essas pessoas que me acompanham, todos os conselheiros, e hoje agradeço profundamente a vocês, que eu já posso chamar assim de amigos e companheiros nessa caminhada para gerar o bem-estar aí e, enfim, através do amor e da arte. Vamos ver se chega. Chega assim, não tem fio. Quer deixar para então, Quer deixar para o final? vou deixar as perguntas para o final. Pode ser? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Qualquer coisa, eu falo mais alto, tá? Bom, eu sou a psicóloga Cíntia. Eu sou também a primeira secretária do Fotoclube. É um prazer estar aqui representando a nossa instituição. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho há 33 anos com psicologia clínica e há 25 anos com psicologia clínica no serviço público. Então, eu comecei a minha trajetória no serviço público atendendo crianças. À medida que o tempo foi passando, a faixa etária que eu fui atendendo também foi aumentando. E há quase 10 anos eu só atendo idosos. É um posto de saúde para idosos. Então, nós temos geriatras, nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, clínicos, mas a nossa população é só 60 a mais. Tá? Eu trouxe algum material aqui, mas muita coisa aqui já foi apresentada pelo pessoal. Tá? Então, a gente vai só passar aí, aos pouquinhos eu vou me detendo. Então, assim, já foi dito, 14% da população de idosos no Rio Grande do Sul é a maior no Brasil. O Vale do Taquari é onde mais tem idosos no Rio Grande do Sul. Tá? Quando a gente fala em idoso, a gente fala muito em perdas. Só que o interessante é que as pessoas não se dão conta que a gente perde desde que nasce. É um desenvolvimento. E, para mim, é interessante porque eu comecei com crianças. Por quê? Porque, naquela época, eu achava que eu tinha que trabalhar com prevenção. E, hoje, eu vejo o quanto o idoso precisa desse trabalho. A gente tem uma ideia que, à medida que o tempo passa, não tem mais muito o que fazer, não tem mais muita mudança, e é completamente diferente. Teve uma época que se falava muito na psicologia que os que mais tinham sofrimento eram os adolescentes, porque eram muitas mudanças. Eu não acho. Eu acho que tem sofrimento em todo momento da vida, e nos idosos são muitos sofrimentos. A nossa demanda é muito grande. Há uns 6 anos atrás, nós tínhamos em torno de 5.000 pacientes no posto. A demanda é bem alta. Tá? Felizmente, agora não tenho mais lista de espera, mas já tive bastante. Tá? A demanda é grande mesmo. Tu disseste dos idosos. Eu tenho, por exemplo, paciente de 93 anos com filho de 75. Isso é muito comum. Então, a gente repensa toda essa questão quando a gente fala em serviço público, em políticas públicas, porque, muitas vezes, o filho também é idoso. Então, são um idoso cuidando do outro. Todo mundo idoso na família, lá pelas tantas. Então, muita coisa a gente tem que pensar
porque a tendência é essa, né, pessoal? Cada vez a gente vive mais, tem toda uma questão de desenvolvimento socioeconômico, de saúde, né? Então, isso é uma realidade que a gente vem vivendo. Vários colegas dizem que acreditam que essa geração que está aí, dessa gurizada de 20 e poucos anos, talvez não vai viver tanto quanto a gente está vivendo, né? Porque a gente ainda vem daquela questão de uma alimentação mais saudável, muita gente da vida rural, não tinha tanta correria, não tinha tantos vícios, tantas telas, tantos estímulos. Mais exercício, menos sedentarismo, né? Então, a gente está nesse boom de idosos, mas alguns estudiosos discordam disso como sendo uma perspectiva que vai se manter. Não sabemos, não sei se vamos estar aqui para saber disso, né? Mas é uma coisa que se fala bastante. Então, assim, ó, voltando na questão das perdas, né? Nós temos perdas físicas, sociais, culturais e mentais. Eu vou procurar me deter mais na minha linha de trabalho, tá, pessoal? Porque, como eu estava falando, o desenvolvimento humano, quando a gente começa a vida lá, bebezinho, totalmente dependente, né, de alguém que nos cuide, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai caminhando, a gente vai falando, e muita coisa vai ficando para trás, né? Uma criança de 5, 6 anos, alguém já diz assim para ela: tá, para, tu não é mais nenê. Então, assim, ó, desde sempre a gente vai ouvindo que a gente vai perdendo algum lugar lá pelas tantas, né? Agora tu não é mais nenê, agora para, tu não é mais criança, agora tu já é um adulto, né? Então, perdas nos acompanham a vida inteira. Só que a gente tem uma ideia de que é só o idoso que perde, e não é. Então, é importante, eu gosto muito de trazer para eles essa perspectiva de que isso não está acontecendo agora, isso aconteceu uma vida inteira, só que a gente não fica atento a isso. Então, na verdade, a gente está falando, são de mudanças e são de necessidades de adaptação. Tá? Então, assim, o pessoal falou, né, da questão do etarismo, da questão do sentimento de inutilidade, isso são coisas bem presentes. Tá? Não vamos negar, né? Bastante, as pessoas aqui já notaram isso, né? Isso é uma coisa que tem acontecido muito. A nossa sociedade, hoje em dia, preza muito pela beleza, pela saúde, por ser sarado, por ser isso, por ser aquilo. Então, é uma exigência que causa uma dor assim, bastante grande quando as pessoas percebem que elas não acompanham isso, né? Então, daí a gente vê aquele pessoal todo dos procedimentos estéticos, não querendo aceitar a sua idade, né? Mentindo, se ofendendo quando a gente pergunta a idade, sabe? Tem pessoas que lidam muito mal com essa questão do envelhecimento. E eu procuro sempre dizer, só envelhece quem está vivo, né? Então, temos um lado bastante bom nisso, né? Como psicólogo, o que eu mais atendo? É depressão e ansiedade, tá? É o que mais vem, tá? Muito vinculado a essa realidade daquele momento, né? Nessas perdas que são trazidas, muitas também em decorrência de doenças crônicas, né? A solidão é uma coisa muito grande, né? As famílias hoje, cada um vai para o seu lado, né? Eu tenho visto muito pessoal de 60 anos, os filhos não moram mais nem no Brasil, sabe? Eles vão ficando sozinhos mesmo. Então, são mudanças que vão acontecer na nossa sociedade e que a pessoa idosa está tentando lidar com isso, tá? Vamos ver mais aqui. Alguém citou aqui a questão dos abusos, né? Os abusos é uma coisa que aparece bastante, né? Os abusos psicológicos, financeiros, a própria negligência, o abuso físico e o abuso sexual. O abuso físico, realmente, não é uma coisa comum, tá? Não é uma coisa comum. Não é uma, pelo menos na minha experiência, não é uma recorrência, né? Uhum. Existe, mas num grau quase da exceção. Mas, em compensação, o abuso emocional financeiro então, assim, ó, abuso físico não é comum, tá? É raro ter atendido caso assim. Eu não posso dizer que não haja, é óbvio que há, mas para mim não chega, tá? O que tem muito? A negligência,
que às vezes eu, enquanto psicóloga, tenho que ficar muito atenta, porque às vezes não é uma negligência, é um pai que se vitima, é alguém que quer chamar atenção, tem muito disso também. Estão me ouvindo? Então, tá. A questão financeira eu vejo muito, né? Aqueles filhos que dizem que os pais não podem mais ir no banco, eles querem cartão, eles querem senha, e o dinheiro some. Isso eu vejo direto. Tá? Aquela coisa de, mãe, quando é que tu vai vender a casa? Tu já não pode mais ficar aqui, a gente quer repartir. Isso tem, tá? Bastante. As pessoas, os filhos vão matando pai e mãe assim rapidinho. E o psicológico é direto, né? Porque envolve tudo isso, chegando nesses casos de depressão e ansiedade. Uma coisa que eu tenho visto muito, pessoal, na minha prática, eu acho que assim, não passa uma semana sem eu receber alguma situação, são dos golpes, dos idosos que caem nos golpes. É muito complicado. Gente, assim, vocês não fazem ideia. Eu trabalho no SUS, né? Nem todo mundo tem dinheiro, mas eu já vi idoso que perdeu mais de 50 mil em golpe. Tá? É a economia de uma vida. Né? É aquela poupança que juntaram para quando fica velho e aquilo tudo se foi num golpe. E é muito comum eles não quererem que a família saiba. É muita vergonha, porque vão rir. Eu já atendi situações assim de acontecer briga familiar, de quererem interditar o idoso, e não é, mas deve estar demenciando. Não tem nada de demência. Né? É uma situação que caiu num golpe. Né? É muito frequente. Hoje em dia, com essas coisas sociais, assim, né? Porque eles já entraram no mundo social, o celular é direto. Aquelas ligações de fizeram uma compra no seu nome, digite tal, isso é sempre. E eles têm uma habilidade de entrar no emocional, fazem conversa. O idoso está mais pela atenção que ninguém destina a ele do que pela questão monetária. Né? Eles entram nesse mundo. Entra aquela coisa do príncipe que se apaixona e que precisa de um dinheiro para vir lá da Arábia. Mas tá? Eu já recebi esses casos, são bem comuns. E é muito difícil para o idoso aceitar que aquilo não é uma verdade. Porque daí mexe numa ferida, né? Tu está dizendo para mim, doutora, que ninguém é capaz de se apaixonar por mim? Entende? Isso traz muito sofrimento. É muito sofrimento, né? E até tu convencer de para de atender esse número, vamos bloquear. Por que tu está comprando tanta coisa? Por que tu está pagando aluguel? Sabe? Até a pessoa processar isso é muito sofrimento. Agora, os golpes é muito difícil para os idosos falarem para as famílias, tá? Então, e é uma coisa bastante comum hoje em dia. Aqui, o que eu mais vejo nesses casos de ansiedade e depressão? É o medo da morte. A partir do momento que a pessoa começa a se dar conta da finitude, isso começa a ter um peso bastante grande. E muitos não se dão conta que isso está acontecendo. Né? Por exemplo, hoje uma paciente falava que ela não estava entendendo por que ela estava se sentindo tão mal se a vida inteira ela cuidou de muita gente acamada, né? De muita gente que veio a falecer, mãe, marido, aquela coisa toda. Por que ela estava com medo de doença agora? Né? Bom, antes ela tinha 40, 50 anos, agora ela tem 74. Né? Então, daqui a pouco é ela que vai ficar doente. Né? Então, até a pessoa processar isso como uma coisa que está assustando, é muito comum, por exemplo, nas idosas que eu atendo, elas terem insônia. E a insônia, na maior parte das vezes, na minha experiência, tá, pessoal, é o medo de morrer dormindo. Né? Então, assim, ou só dorme com remédio ou fica acordada. Eu peguei um caso assim uma vez também. Quer pegar? Não, pega, vamos participar, vamos lá. Não, eu peguei um caso assim também de uma pessoa que entrou em profundo drama e desenvolveu uma patologia justamente pela questão da hora de dormir. Uhum. No meu caso, era uma pessoa, não era idoso, era mais jovem um pouco, mas entrou teve esse problema. Mas tinha essa coisa de morte, de morrer? Sim. Começou a ligar. Então, é muito comum, porque daí o que acaba acontecendo? As dependências de remédio para dormir.
Só dorme se tomar um remedinho. O que a gente fala? Uma pessoa de 60 anos é bastante jovem, a perspectiva dela de vida, sei lá 30 anos, né? Daqui a pouco ficar anos tomando um remédio desses tem uma série de consequências, a gente sabe, né? Então, é difícil desmamar, né? Que a gente chama o desmame medicamentoso, de poder tentar mostrar o que pode estar por trás disso tudo, para a pessoa poder lidar melhor com esses medos. Isso aqui, pessoal, o que mais causa medo, né? Não é a morte que causa medo, tá? E isso ser dito em palavras leva muito tempo de terapia, tá? Mas é assim, ó, como é que eu vou morrer? Eu vou sofrer, eu vou ter dor, eu vou ficar acamado, tem quem vai cuidar de mim, eu moro sozinha, e se alguém me encontrar morto, sabe? Então, esses medos são os que causam uma ansiedade tremenda. Podem me interromper, tá, pessoal? A qualquer momento. Tem essa questão assim, tá? Eu atendi um tempo atrás, eu atendi uma senhora, ela veio para mim na época, ela tinha uns 60 anos. E o casamento terminou logo que começou, porque a filha era deficiente, né? A filha tinha um retardo profundo, né? O cara foi embora, deixou ela sozinha, e ela ficou vivendo em função daquela filha. Então, quando ela voltou em atendimento, a filha já estava, acho que, com 56, 58 anos, e ela preocupadíssima, porque quem é que ia cuidar da filha quando ela morresse? E daí aquela coisa assim, há 20 anos atrás, quando eu atendi ela, eu dizia, olha, vamos lá, vamos estimular, ela tem um retardo, mas ela tem que aprender a fazer as coisas, tu não vai estar aqui sempre. E ela nunca aceitou, nem os atendimentos, ela não levava, ela achava que só ela cuidava bem da menina, né? Aí, agora, há uns anos atrás, quando ela veio a falecer, foi mais ou menos assim, né? A paciente não veio, uma paciente que nunca falta, aquela coisa toda, até que o filho entrou em contato comigo e disse, faleceu, né? Tinha tido um AVC primeiro, uma situação toda. E aí, como é que vai ficar a tua irmã? E a gente vai ficar um pouco com cada um e vamos ver se dá, porque senão a gente vai colocar ela numa instituição. Aí essa pessoa abriu a mão da vida dela, total, ela não casou mais, ela não saía, ela ficava só em função da filha, como se isso nunca fosse ter fim um dia, né? Essa vida foi perdida. Foi bem interessante, porque eu comecei a receber, antes de eu falar com a filha, eu comecei a receber mensagem de figurinhas e coisinhas no celular. E eu disse, que estranho, né? Eu sabia que ela tinha tido um AVC, mas para mandar figurinha, achava que não era bem isso, né? E daí eu fiquei sabendo, quando o filho me procurou. Quando ela faleceu, a primeira coisa que a filha queria era brincar no celular dela. Então, sabe, foi uma coisa assim que seguiu, a vida seguiu para a filha, né? E essa pessoa perdeu muito a vida disso, em função dessa situação. Então, assim, o que a gente procura fazer, né? Falar com esse tabu. Vamos falar de morte. Ninguém gosta de falar disso, né? Eu tenho paciente que faz assim, não fala nisso, sabe? Não vamos falar nisso. E bate na mesa, porque atrai. Oi? Isso é um tabu, né, pessoal? Ninguém gosta de falar disso, né? Mas é aquela coisa, isso vai acontecer. A gente nasce, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente não vai estar aqui. Então, quando a gente começa a enfrentar isso, a ressignificar, começar a ver isso de uma outra forma, aí é o pulo do gato. Aí a coisa muda de figura, porque daí a pessoa se dá conta que isso um dia vai acabar. E por isso que ela tem que aproveitar a vida. Por isso que ela tem que dizer tudo aquilo que ela queria dizer, expressar todo aquele carinho que ela nunca expressou por vergonha, poder dizer eu te amo. Eu tive paciente com 70 e poucos anos que nunca tinha dado presente na vida, né? Que nunca tinha dito eu te amo para um filho. E, normalmente, quando eles já estão terminais, pessoal, a questão toda da depressão vem com a questão dos arrependimentos, com as coisas que não foram feitas. Eu nunca vi de se arrepender do que fez,
mas o que não foi feito é bem grande. Então, a gente começa a falar bem disso, né? E daí, o pulo do gato, quando eu falo, é justamente pela questão de a pessoa começar a valorizar a vida que tem, né? Saber que, porque isso vai acabar, vamos aproveitar, né? Vamos viver bem, vamos parar de bater boca por bobagem, né? Sabe? Realmente viver bem. A questão espiritual eu vejo muito, tá? Os pacientes que têm algum desenvolvimento espiritual sofrem bem menos. Tá? Eles acreditam em alguma coisa, eles têm não diria, como é que eu posso falar? Eles têm uma coisa que eles podem acreditar que dá um conforto. Né? Agora, quando o paciente não acredita em nada, é bem difícil. Oi? Tem, doutora, os que trabalham, assim, que têm atividades também, não tem menos recorrência de problemas? Tem. Uhum. Tem. Vou chegar lá. E daí a gente fala nos ganhos, né? Os ganhos. Tem a questão da diminuição da sobrecarga, tá? Eu ainda vejo muito idoso que cuida de neto como se fosse filho, leva os filhos, os netos moram nas casas junto, então ainda estão bastante sobrecarregados porque fizeram isso com o filho, agora estão fazendo com o neto, e muitas vezes vão se deixando de lado. Né? Então a gente diz: tu tem que cuidar de ti, tu tem que cuidar de ti, né? E vai tentando modificar isso. Necessariamente, na medida em que vai diminuindo a questão, a aposentadoria vai chegando e coisa, a gente sabe, né, pessoal? Se aposenta hoje em dia, mas inevitavelmente continua trabalhando em alguma coisa porque precisa da renda, né? A aposentadoria de um salário mínimo é muito pouco, né? Então, eles continuam tendo alguma... Os homens normalmente fazem algum bico, sabe? Se viram um pouco nesse sentido, ou plantam e revendem, né? Aquela questão de agricultura familiar. Tem algumas coisas nesse sentido. A maturidade, né? No momento que a pessoa começa a entender, começa a lidar melhor com a vida, para de se estressar por coisa boba, por picuinha na família, por briga com o vizinho, aquelas coisas que a pessoa vai ficando mais madura e entendendo que não vale a pena perder tempo com isso. Né? Vamos valorizar o que é bom. Isso tudo vai ajudando muito. Tá? Assim como a questão dos vínculos fortalecidos, que é essa coisa que eu digo. Né? Vamos aproveitar... Né? Tu quer ficar com o teu filho, quando ele for lá, seja uma pessoa legal... para de reclamar e de falar do passado, faz a sobremesa que ele gosta, vamos fazer uma coisa interessante, né? Não vamos ficar mexendo em coisa do passado, sabe? Não vale a pena. Né? Vamos tentar viver bem. E aqui começa a entrar essa questão das descobertas. Tá? Que é aquela coisa assim, tu não é um coitadinho que anda de pantufinha, arrastando de roupão, tu pode tranquilamente fazer um monte de coisa da tua vida. E aí, gente, eu já vi gente que mudou a vida assim de uma maneira maravilhosa. Eu já tive paciente que foi fazer trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, sim, eu sou médica, eu vou atender voluntariamente, né? Eu sou pintora, então daí vai em algum lugar e ensina a pintar. Isso é muito bacana, as pessoas se sentem muito realizadas. Né? E daí não é o trabalho monetário, não, a preocupação não é essa. É interessante nesse aspecto das habilidades conhecidas, que é uma coisa que a gente repara na... Tá ligado? Alô? Sim. Que ali no dia a dia com os idosos, a gente vê que o que mais desenvolve eles e a felicidade deles é isso. É quando se faz eventos, até está nosso responsável por entretenimento ali, Daniel, e são novos hobbies, novos interesses e habilidades que eles vão descobrindo, novas, porque assim eu... Que nem sabiam que tinham. Isso, porque uma coisa que se fala interessante, é a etapa final da vida, mas eu vejo que não se deve encarar assim. É uma outra etapa da vida. Uhum. Ponto. Então, que tu pode ter namorado, inclusive, eu estava comentando com o Guinter, que tem se formam muitos casais lá dentro. E é lindíssimo. E é por isso que eu digo que, nesse micro-universo, a gente vê a felicidade acontecendo. E isso acontece também do lado de fora, com uma sociedade que possibilite essa segurança para o idoso poder
se autorrealizar. Então, é interessante essa questão das descobertas que a gente vê bem na prática. É isso que traz uma nova etapa, né? Poderia se chamar de renascimento até, né? É bem isso, eu vejo muito. Eu já vi paciente que não sabia que sabia desenhar e começou a pintar quadros lindíssimos. Nem conhecia essa sua técnica que sabia. Estava guardado lá em algum lugar. Nunca foi feito isso, nunca foi estimulado, né? Então, são coisas assim, as descobertas são coisas muito bacanas, porque, às vezes, pega uma pessoa com uma baixa autoestima e a pessoa diz: pai, eu não sabia que eu fazia uma coisa tão legal. É muito bacana de ver isso. Tá? Os novos interesses são bem isso, né? Isso passa a fazer parte de uma rotina saudável, né? Isso é muito bom. Olha, toda quarta-feira tu vai lá fazer aquele trabalho voluntário, ou então tu vai participar de uma feira na comunidade para vender o teu quadro. Sabe, essas coisas são muito bacanas de ver e acontecem muito, tá, pessoal? Tem que estar aberto a essas mudanças, acontecem bastante. Aí entram os hobbies também, né? Que são bem essas questões da importância de descobrir e de ter prazer com coisas que nem sabia, né? A jardinagem é uma coisa que aparece bastante. O que eu ganho de planta, minha casa é uma... Outro dia eu fui ver, eu acho que eu tinha 18 daqueles vasinho plástico, sabe? De violeta e coisa, um monte, eu ganho um monte. E eles mesmos plantam, são coisas lindíssimas, né? E aqui eu queria dar as deixas da coisa da fotografia, né? Porque assim, ó, pessoal, até na minha história, né? Em 2018 eu comecei a me preparar para a minha aposentadoria. Só que daí mudou a lei, né? E a minha aposentadoria foi prorrogada. Só que em 2018, quando eu comecei a me dar conta que isso estava perto, e eu já trabalhei muito com preparação para a aposentadoria, eu disse: eu vou começar a descobrir um hobby para mim. E daí eu fui para a fotografia. Eu comecei a fazer curso de fotografia. Depois veio pandemia, isso parou. Aí, quando retomou, eu voltei. E daí, mesmo sabendo que a minha aposentadoria foi postergada, eu não quis parar na fotografia. Foi uma coisa que me fez muito feliz, é uma coisa que eu gosto muito. Por quê? Porque a fotografia tem esses benefícios, né, pessoal? A questão da contemplação, né? Aquela coisa de tu estar vendo aquilo, de tu realmente olhar para aquilo, ver o que tem de bacana, o que tem de legal, aquilo te alimenta por dentro. E com os pacientes eu vejo muito isso. Eu gosto muito que eles tragam álbuns antigos. E daí a gente fica vendo, né? Eu já vi muita situação assim: olha, isso daqui eu era bem guria. E eu ainda comentei hoje com alguém. Tinha uma foto de uma festa e a minha paciente era a única pessoa que estava com vestido longo nessa fotografia. E todo mundo estava de vestido curto, assim, né? Midi. E daí ela disse: nessa época eu não usava saia curta porque eu tinha vergonha das minhas pernas. E hoje eu vejo que bobagem que era isso, né? Então eu gosto muito dessa fotografia antiga, porque daí reflete, né? Quanta coisa deixou de fazer. Essa festa foi muito triste, eu não queria ir porque não tinha um sapato. Que bobagem, devia ter ido de qualquer jeito, sabe? Então é a ressignificação da sua história. E, ao mesmo tempo, com fotos atuais, olha que bacana, olha como tu está linda nessa foto, olha o teu neto, é a tua cara, sabe? Da pessoa poder se ver como foi e como é, e ver qualidades nisso. E são muitas. Vamos ver. Então, é bem isso que eu estou falando, né? A confiança, a emoção, o fortalecimento da identidade. É muito bacana isso quando os idosos sentam para ver as fotos antigas com os netos. É muito bacana. Eu vi muito assim: vó, como é que tu conheceu o vô? Eu estou falando vó, mas a maioria agora já é bisavó, né? Então, é bisa, como é que tu conheceu o biso? Aí se conta história, é muito legal, isso mexe bastante, né? Às vezes tem histórias que eles estão contando para os bisnetos que o neto e o filho também não sabiam, sabe? Vai mexendo na sua história e vai ressignificando e vai achando coisa boa na sua história de vida. Isso faz muito bem. Assim, ó, a fotografia também tem essa coisa do convívio social, né, pessoal? Estamos aqui, fotoclube.
né? Temos um convívio bem bacana, né? Uma questão toda de fortalecimento de vínculos. Então, isso é importante, né? Porque a gente faz fotografia, mas a gente quer mostrar para alguém, né? A gente quer poder dividir com alguém. Eu já vi muito de gente que viaja sozinha e de dizer que não é legal, porque daí não tem como mostrar foto e dizer, lembra disso, como é que foi, né? É uma coisa que fortalece os vínculos. Então, nesse sentido, é uma coisa bem legal. E, assim, para trazer para vocês, a gente estava fazendo o levantamento, 1/3 dos fotoclubistas tem mais de 60 anos. Tá? Então, isso já aparece no nosso fotoclube, o número de idosos. Então, os desafios o pessoal já trouxe, né? Não quero me repetir muito, a aceitação social, a necessidade de políticas públicas. Vejo assim, pessoal, teve uma época, na época da pandemia, por exemplo, eu atendia por telefone. Quando passou a pandemia, não pode mais atender por telefone. Mas, recentemente, eu tive um problema sério no meu trabalho, porque eu tenho pacientes com mais de 90 anos. E eles queriam continuar o atendimento por telefone, mas a Secretaria de Saúde não permitiu. Então, eles ficaram sem atendimento. Né? Porque como é que tu vai fazer com uma pessoa de 93... Um paciente que eu tenho, né? Um deficiente visual grave de 93 anos. Como é que eu vou ficar fazendo ele vir toda semana? Ele não tem como chamar o Uber daqui a pouco, porque a esposa tem 89, moram os dois sozinhos. Né? Então, são situações que a gente precisa repensar enquanto sociedade. Porque o atendimento domiciliar é um direito do idoso, obrigado ou não, né? Uhum. E aí tem toda a justiça, porque a pessoa necessita. Né? Sim. É na própria instituição. Que interessante. Inclusive, tem um projeto do INSS dentro da Padre. Ah, é? Isso. Inclusive, tem um projeto, o Ministério Público está envolvido, inclusive, que é o atendimento do idoso pelo INSS diretamente dentro da Padre Cacique. Claro, porque tem toda uma questão de curatela depois, né, que eu não vou entrar nos detalhes, né, que dificulta... Houve uma alteração da lei agora que deu uma facilitada. Até porque não tem sentido levar uma pessoa acamada a um banco para que... Isso. É o contrário. Sim. O poder público é que tem que ir. Porque não é um abuso. Não é a pessoa não está deixando de ir porque não quer. É uma dificuldade. A acessibilidade é um problema. Claro, a Padre Cacique ela enfrenta isso, mas lá fora é muito difícil, né? Porque assim tu tem problema de deslocamento, tu tem, enfim, tem o problema às vezes de entender do direito, às vezes o problema até da própria memória, né? Então tu tem do curador ausente ou da ausência de um curador, e aí se fez essa questão com o INSS, que é bem bacana. Bacana mesmo. Porque é difícil, né, o deslocamento, né, do idoso, às vezes, para fazer qualquer coisa. Claro, não. Ou na situação da cadeirante. Isso, não, E quem leva? Aí tem a instituição, já tem um número de pessoas reduzido. Quem é que leva? Qual o transporte? Quantas pessoas precisam? O risco que causa para o idoso é ter uma intercorrência caro. As camadas de dificuldade, de desafios, elas na administração elas são inúmeras, infinitas, e as histórias e a maneira como as coisas foram solucionadas também mereciam um livro, porque assim Certamente. tem coisas, mas assim eu acho que existe assim algo observando pela gente, porque sempre deu certo. Então as coisas sempre deram certo, mas realmente todos nós acompanhamos, né? A dificuldade do idoso fora é gigantesca, né? Se lá dentro já é difícil, imagina, a gente fica imaginando fora, né? E Como a às vezes o doutora idoso, está... quando chega com alguém mais jovem, as pessoas se dirigem para a pessoa mais jovem, sem primeiro dirigir o idoso, né? Isso é educação, né? Isso. Todos nós erramos. Isso aí tem que ser, acho que desde essa preparação tem que ser desde... Exatamente um exemplo que eu dou. Eu tenho um filhinho de 7 anos e eu já levo ele hoje lá na instituição. E eu já noto uma diferença dele. Todo mundo, mas como ele trata bem. E porque ele olha um idoso, hoje ele vai lá e fica abraçando. Talvez até seja um pouco o demais da criança.
Mas essa questão, né, da criança, ela não só o idoso, a gente entra numa discussão mais profunda, mas essa mudança desde da tenra idade, da forma de como a gente se relaciona com o mundo. E essa é a verdadeira cura da sociedade, né? A gente trabalhar cedo, né? Para que, com o passar do tempo, a gente crie essa empatia e entenda, né? O que as fases de envelhecimento vão nos trazer e qual que deve ser a nossa postura perante os outros, né? Que não é uma questão de individualismo, é uma questão de social, né? Uma questão de civilidade. Então, exatamente. Enfim, então, acompanhando a sua fala, a gente vai acompanhando isso e a gente vai se dando conta como a coisa fica... porque eu digo assim, um dos desafios da vida é a nossa autorrealização, né? A nossa felicidade. A gente vai pegar a logo, né? A logo, tem até a logoterapia, né? Sim. Busca do sentido da vida. E quando a gente pega um ambiente que ele é controlado, tu nota como essa autorrealização ela acontece. Tu consegue acessar a arte, tu acessa o amor, tu acessa até... eu nunca fiz esse estudo, muita coisa a se fazer, né? Mas talvez até algumas pessoas lá hoje se sintam mais incluídas na sociedade do que antes. Claro, porque hoje ela tem toda a forma e direito dela preservada. Então, e eu acho que a educação e toda essa forma de reestruturação da educação, claro, é um assunto, outro assunto, né, que realmente vai mudar, né, a situação de amparo, né, ao idoso na sociedade, né? Hoje o que a gente faz é tentar muito correr atrás do prejuízo. Sim. Um exemplo que eu dou interessante, eu estava falando de um golpe, a minha tia, eu tenho uma tia da minha esposa, na verdade, ela sofreu um golpe, ela morava em São Paulo, classe média, teoricamente amparada, mas morava sozinha, levou um golpe, entregou quase 50 mil reais em dólar na portaria, deu joias, o prejuízo foi uns 100 e poucos mil reais. Então, assim, e aí eu comecei a realmente me dar conta, já tinha me dado conta que se tu for levar em conta a criminalidade, ainda mais, e aí outro assunto, nada a ver, mas que é perigosíssimo, que é o idoso hoje com o smartphone, numa cidade grande, depois de uma certa idade, é altamente não recomendável, né, que ele não more com alguém, porque o smartphone ele virou uma porta, né, de entrada do crime, né? E pô, ele fez ela transferir valores e ainda por cima na portaria pegou mais dólares. Há 15 dias atrás eu ajudei ela a vender o apartamento dela e agora ela está vindo morar na nossa casa lá, que a gente consegue acolher ela. A gente reformou um quarto porque ela teve que vender o apartamento que ela demorou uma vida inteira para comprar. Enfim, porque esse dinheiro realmente era o dinheiro que ela contava para viver aí os próximos 5 anos, apesar de ter uma aposentadoria. A decepção, o sofrimento que ela tem por ter caído, né? Gigantesco. Não, e isso que o senhor falou mesmo, depois desse golpe, claro, a autoestima dela baixa, ela foi se movimentar, talvez muito triste por ter que fazer toda a mudança da casa dela, ela caiu e quebrou o braço. E aí foi... Mas, claro, isso tudo... Uma coisa leva a outra. Claro, né? é a baixa autoestima que leva à tristeza, que dela, a desatenção levou... Exato. E aí e daí, claro, a doutora sabe muito mais, tu tem um declínio cognitivo, sim, assim que em um ano se vê uma perda de 10 anos de capacidade. Tu nota o envelhecimento, né, uma diminuição da capacidade cognitiva muito rápida. E a ausência de interlocução faz com que a pessoa entre nessa vulnerabilidade que é emocional. Ela, às vezes, tem pouco convívio, não divide dificuldades, não, né? Ela não tem com quem conversar. Aí, o que acontece? Vem alguém ali, conversa, fala alguma coisa, é gentil, dá atenção, a pessoa embarca, não é ela, eu, qualquer um de nós, né? Só que aí fica muito dura a situação, porque ela ainda tem a perda, e ela também, naquele momento de vida, vê o pior da humanidade, que a manipulação. Né? Mas esse número, pessoal, ele é baixo. A maioria das pessoas não é assim, senão nós estaríamos na selva.
A gente tem que resgatar esses valores assim e mostrar esses exemplos que são a maioria. Eu tenho inúmeros exemplos assim na proteção de idosos que surpreende, que a gente vê que a nossa população assim é majoritariamente formada por pessoas de altíssimo nível moral. Não foi uma nem duas vezes que eu trabalhei em casos que idosos sozinhos alugavam dependências, quartos, alguns lugares, e que vieram a falecer, e que foram lá pessoas que eram locadores com dinheiro vivo e entregar, porque não sabiam a quem entregar, não tinham um parente. Foi uma nem duas. Aí nós tínhamos que correr, pedir um alvará para o juiz para fazer um depósito judicial, né? Não foi uma nem duas vezes. Então, isso mostra que não é assim. Às vezes, nós temos uma visão, às vezes, a imprensa tem que ser livre, tem que publicar tudo, faz parte do controle do poder, nada a dizer, mas, às vezes, a sociedade não é só aquilo, é muito mais que aquilo. E isso que nós temos que resgatar entre nós. E isso passa quando nós ouvirmos mais do que nós falarmos, quando nós colocarmos instâncias de diálogo, de escuta, de oitiva. Aí que é a base para a melhora, né? Antes, qualquer coisa fora disso é ou uma ingenuidade ou uma profunda má-fé. Derrubamos o tempo, professor, mas tá Não, bom. capaz. Não, mas eu acho que é bem isso que tu disseste agora, porque, na verdade, as manchetes negativas, os dramas, as tragédias, causam muito mais impacto e dão muito mais visibilidade, né? E eu acho que é bem por aí. A gente tem que poder trazer a esperança, né? Poder trazer essa coisa de que dá para viver bem, né? O pessoal tem muito medo do Alzheimer, né? O medo de todos o Alzheimer. Se a gente for ver estatisticamente, não é alto, né? Então não é para ter essa preocupação, né? Mas é claro, aquela questão toda, né, de que tem que fazer atividade física, de que tem que fazer o tratamento médico e de que tem que ter convívio social, a gente percebe que os idosos que têm essas três coisas são os que menos consultam com o médico. Da gente dizer, olha, vai fazer 6 meses que tu não consulta com o doutor, se tu não vier, tu vai perder o vínculo com o posto. Né? Tem pacientes que a gente tem que avisar, porque eles não vêm, eles são super saudáveis, eles conseguem mudar uma série de problemas de saúde através do convívio social, através da atividade física, eles são muito mais ativos, invariavelmente eles moram sozinhos, são autônomos, independentes, tudo tranquilo. Tá? Deixa eu ver, não quero tomar meu tempo, acho que eu estourei meu tempo. Então, né, essa frase diz que é do Mário Quintana, né? Eu acho que ela fala bem claro isso, né, de que nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio. Então... Obrigado, Cíndia. Antes de abrir esse espaço para pergunta, eu gostaria de convidar a nega Ângela, que quer se manifestar, não? Sim. Fica aí. Eu vou falar bem rapidinho. Calma. Eu vou falar bem rapidinho. Depois de todas essas opiniões de todo mundo que falou, eu quero defender aqui os idosos pé na porta. Tá? Que vocês só falaram dos idosos pé na cova. Só depois eu conto essa história. Ontem, começando essa semana, nem foi tão voluntário, eu abri uma... Eu sou do Fotoclube, sou fotógrafa, meu nome artístico é Nega Ângela, e ontem eu abri minha quarta exposição individual, que se chama 55, 70, 25. Eu tenho 70 anos e estou junto com a Maria Alice Urbim com uma bandeira do etarismo. Até vou aproveitar a parte que a Cíntia falou ali. Então, hoje, até eu escrevi num artigo do no grupo do Fotoclube, porque estava todo mundo dizendo: feliz dia do idoso, feliz dia do idoso.
Aí eu coloquei o seguinte: eu não me encaixo, não, eu me nego a ficar nessa caixinha que nos é imposta, como definição antiga e rançosa de idoso. Maturidade não é freio, é motor, que nos impulsiona para querermos estar onde podemos, onde queremos estar. Como eu falei, que foi o que ontem eu falei numa dessas, na roda de entrevista que tinha ali. E tem mais uma outra coisa, um pouquinho, que eu escrevi aqui. Espera um pouquinho, que agora já me perdi aqui, mas eu me acho. Então, assim, ouvindo vocês falarem, eu fiquei pensando assim, também tem que falar nessa maturidade que nós estamos, né? Nós, com mais de 60 anos, aqui, como ela disse, no Fotoclube é muito grande a taxa de pessoas idosas, mas nós somos muito produtivos. Todos nós... E curiosos, por isso que nós estamos aí, muitos ganhando prêmios, eu fazendo exposições, cada vez fazendo coisa mais... porque eu gosto de me desafiar. Esta minha... Vocês podem ir, eu ganhei um edital no e-carta no início do ano, e essa minha exposição eu mostro o corpo de uma mulher de 70 anos. Tá? O corpo mostrando as características do envelhecimento, ao qual eu não me envergonho, porque se eu estou com esse corpo é porque eu estou viva, né? E é um privilégio. Então, foi desafiador, assim, e ontem foi muito legal, porque tinha muita gente, todo mundo achando esse meu trabalho muito forte, muito, como é que eu vou te dizer, corajoso, né? Ousado. E coragem, petulante, como todos nós do Fotoclube. Só para encerrar, só vou abrir aqui meu negócio que eu perdi Não, já está na hora, mas é que eu botei aqui. Tem uma coisa que eu digo, que eu acho bem interessante. Então, é assim, que quando desvalorizamos os mais velhos, só a idade desprezamos, só desprezamos não desprezamos só a idade. A gente despreza a experiência, a ancestralidade e a sabedoria transmitida de geração em geração. Tá? Nós, sobreviventes do etarismo, mesmo sabendo que o envelhecimento pode não ser fácil, é essencial se reinventar sempre. Provar que seguimos visíveis, porque a gente fica muito invisível. Tu entra num banco, qualquer um que tenha cabelo branco, o senhor não vai muito arrumadinho, vão dizer, o senhor lembra da sua senha? O senhor sabe a sua senha do Gov? Parece que a gente é tudo desculpa a palavra, imbecil, né? Está com idade, e é tudo aquilo no inha, bota a cabecinha, pega a canetinha para escrever. Então, é tudo assim. Então, por isso, é essencial se reinventar sempre, provar que seguimos visíveis e mostrar sem medo que podemos criar novas versões de nós mesmos. Linda! Uhul! Obrigado, Ângela. Linda, linda. Eu não gosto... Não, eu fico com vergonha. Para aqui. Aqui. Ontem a Alice Urbim estava lá junto conosco, né? Eu convidei para ela estar na mesa. Então, ela citou um cientista americano que se chama Arthur Brooks. Então, ela viu que os pensamentos dela não eram bem assim. Então, ela fez a interpretação dela dizendo: existem 3 portas que podemos atravessar a partir da meia-idade. A primeira porta é a porta da negação. É quando nos dá aquela raiva de envelhecer,
que ela batizou o nome de Penakov. A segunda é a aceitação passiva. Envelhecer com destino inevitável. Então, tu aceita, eu estou velho, estou aposentado, pode ficar em casa, vendo televisão, vou dormir, que ela chamou pé na pantufa. E a última, que é a qual todos nós nos enquadramos, os 60 a mais, é a terceira e a mais desafiadora. É a porta que se abre para o eterno aprendizado, para a chance de desenvolver novas habilidades. Essa porta é chamada pé na porta. Então, Maravilha. é a última. A gente entra com força, embora não queira nos aceitar, a gente dá o pé. Bom, obrigado, Ângela. Só para esclarecer, a Soninha vai ser o fechamento de ouro desta atividade, que mas amor. vamos abrir um espaço para algumas perguntas, sim? Mas eu queria esclarecer isso, que a Soninha vai ter sua palavra e vai ser esse encerramento de ouro. Alguém quer se manifestar? Tem alguma pergunta para o painel? Ah, está certo. Eu acho que a gente tem que ensinar as crianças a conviver e ensinar a evolução da vida. Porque, senão, ninguém fica eternamente jovem. E em relação a golpe, todo mundo toma golpe. Hoje em dia é moda, né? A gente tem até que ver, porque virou moda tomar golpe. A semana passada, quase tomei 2 golpes. Eu não sou... Então, quer dizer, é um negócio assim, não é o privilégio dos velhos, o golpe. É verdade, é verdade. Tu entendeu? Porque é golpe, mas um dia sim, outro não, tem um golpe novo, né? Todo mundo já, uma vez no ano, vai ter um golpe. E a outra coisa que eu acho, assim, que a idade, ela é um privilégio, né? Tu ficar mais velho é sinal que tu viveu, que tu está vivendo, né? Então, eu acho muito importante isso que tu falou da educação, de fazer as crianças conviverem. É muito importante. E a questão da idade, eu não sei, claro, cada um tem sua percepção, mas eu, particularmente, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é a questão da percepção do tempo. Porque eu não tenho, assim, uma identidade, assim, estou com 40 anos, estou com 30. Na nossa cabeça, não tem, assim, uma identidade com nossa mente. Eu acho que isso é uma coisa que nem dizia o grande filósofo Caetano, cada um sabe a dor e a beleza de ser o que é, né? Pelo seguinte, eu tenho minha colega de Pilates que ela tem 85 anos e a mãe dela tem 102. E ela reclama sempre minha mãe agora está me enchendo o saco, quer saber onde é que eu fui. Então, quer dizer, ela nem... ela conta, assim, por exemplo, vou ter que chegar em casa rápido, que aquela velha está me esperando. Eu debocho dela. Eu digo, mas tu tem 85 anos, Glorinha. Ela disse, mas eu estou super bem, agora eu estou falando com umas pessoas, não sei mais o quê. Então, eu acho que tu envelhece conforme tu viveu, tu entendeu? Sim. Eu acho que eu vou ser uma velha punk, tá entendendo? Porque eu passei a vida toda mandando todo mundo pro inferno. Vai ser agora. Tu tá entendendo? Ai, que maravilhoso. É uma coisa assim, então... eu não me sinto uma velhinha que vai ser coitadinha, que vai concordar com todo mundo, tu entendeu? E sempre respondo, que nem a Ângela. Aliás, Nega Ângela é uma música do Alexandre, sim. Sim, eu conheço. Claro. Eu fiz 22 anos do Carnaval e eu conheço ele. Mas, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Então, eu queria saber como é que as pessoas entravam lá, porque eu nunca entendi. Mas eu sempre achei muito bonito, porque eu me lembro do pai do Túlio Milman, que foi um grande mantenedor ali do asilo, e eu me lembro que tinha um... Mas era isso. Privilégio de te perguntar. Obrigado.
É interessante essa questão que tu colocou que eu considero uma terceira etapa. Só uma curiosidade, assim, a minha mãe, Maria Isabel, não está aqui hoje, mas ela tem 60 e poucos anos, e hoje é a companhia que eu mais gosto. Minha mãe foi casada, casamento clássico, 20 anos com meu pai, uma pessoa maravilhosa também, mas morando junto, casamento clássico. Depois ela se separou e encontrou uma pessoa maravilhosa, infelizmente já se foi, que é Pedro, foi carnavalesco, fiscal da Receita, e eles moravam a vida inteira no namoro deles, que durou também mais uns 20 anos. Era um casamento, na verdade, mas em casas separadas. E aquilo ali foi uma coisa assim que, toda vez que eu penso, que coisa fantástica. Então, ela fez um relacionamento e uma vida assim que eu invejo. E foi na segunda etapa dela que ela conseguiu fazer uma... terceira, enfim. Segunda curva. E ela é uma pessoa bem isso. Isso é uma questão de perspectiva, né? Hoje, para mim, não faz diferença, porque eu tive essa educação de falar com uma pessoa de 20, ou de 70, ou de 80, 90, para mim. Tanto que eu vivo falando para o Paulo lá, uma das coisas que eu mais agradeço na experiência na Cacique, e eu agradeço a vocês agora, é essa troca de experiências, né? Que é tão bacana. Quem morou no exterior teve a oportunidade. Lá, às vezes, não se tem tanto isso, né? Em alguns locais, tu vê até nas próprias festas, né? Às vezes, tu vê a pessoa mais velha chegando às 6 da tarde, evidente, num pub. Ela vai, evidente, sair mais cedo, porque ela quer dormir mais cedo, né? Mas ela está ali participando, em alguma etapa, do convívio com as pessoas com 20 anos. Eu acho que isso não tem que ter essas barreiras, né? Enfim, mas é uma questão cultural. A gente vai ter uma dificuldade maior, dado ao nosso contexto social. E sobre o ingresso na Padre Cacique, assim, é muito complexo, porque tu tem todo um trabalho de assistente social. A assistente social faz todo um estudo em cima do candidato. Por quê? Porque tem questões de comportamento, do que a pessoa espera, porque muitas vezes a pessoa não é adequada àquilo. A família ela está muito animada, mas ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa não tem um perfil que às vezes ela nem quer, né? E tem que haver o desejo, né? Ninguém entra à força. E na Padre Cacique, acho que a Maria deve saber, existem se classifica em 3 graus, né, de dependência, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. O grau 1 é totalmente independente. Então, o pessoal fala assim, mas o idoso vai no shopping. Sim, os idosos eles vão no shopping. O grau 1, eles podem ter a vida que eles desejarem, eles saem. Claro, a nossa única restrição... Isso, não estão presos. A nossa única restrição é o uso de álcool e cigarro, essas questões. Podem, se formam casais lá dentro, né? Pode, claro. Claro, não pode levar para o quarto, né? Porque os quartos são individuais, daí tem uma série de normas. Mas na Padre Cacique pode-se entrar grau 1. Os outros critérios eu não vou me arriscar aqui, porque são muito complexos e eles vão... Um dia a gente pode fazer um evento, se vocês desejarem. Claro, por gentileza. Pode passar aqui na frente, Paulo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Reis, eu sou conselheiro tesoureiro do Aziz Padre Cacique. Só um momento, não é só conselheiro Paulo Reis, ele revolucionou a Padre Cacique. Eu já estou há mais de 10 anos lá dentro, que ele fez aquela campanha Doe Amor, Doe Carinho. Então, assim, esse ser aqui, eu acho que foi um dos que mais trouxe benefício para a instituição na última década. Assim, não tem palavras para dizer. Sim, fantástico, é sério. Não é verdade, tá? Vamos lá. Mas respondendo à pergunta de quais são os requisitos, são basicamente 4 requisitos. Tem que ter mais de 60 anos, tem que gozar da plenitude da sua capacidade física e mental, tem que estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, ou um ou outro, e tem que estar lá porque quer estar. São basicamente esses 4 requisitos. Nós somos uma instituição com 127 anos de acolhimento, nós não somos um hospital. Nós acolhemos pessoas em situação de vulnerabilidade social e, como o presidente falou, a nossa maior dificuldade é cumprir com a legislação, porque, pelo grau de necessidade de cada idoso,
Nós só aceitamos grau 1, porque ele não pode ter uma doença anterior. Se ele está doente, ele tem que ir para um hospital. Nós não somos hospital. E eles adoecem lá, né? Então, a gente tem a situação do grau 1, que é totalmente independente, o grau 2, que tem duas necessidades, tipo, precisa ajuda para comer, para se banhar, para se alimentar, ou para ter um entendimento de horário. E o grau 3, esse sim já tem duas ou mais, e normalmente ele fica na enfermaria, tendo atenção 24 horas por dia. Hoje nós temos 97 moradores queridos, e temos 6 aqui, né, Daniel? 5, temos 5 moradores aqui. Muito obrigado. Bem. A gente, para poder... Nós temos, como eu disse, 97 moradores e temos 110 vagas, 110 quartos individuais. E para nós acolhermos mais 13 pessoas, nós precisamos atender a legislação e contratar profissionais, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, cuidadores, fisioterapeutas, recreacionistas, né, Daniel? Para atender os grau 2 e 3, porque eles têm necessidades 24 horas por dia. E nós recebemos muitas doações. Nós recebemos alimentos, roupas, equipamentos, cadeiras, enfim, nós recebemos muitas coisas, mas nós temos que pagar os colaboradores com dinheiro. Então, essa campanha Doe Amor, Doe Carinho, Doe Cuidado, ela vem justamente para pedir doações financeiras. É isso que a gente precisa hoje lá, para justamente poder contratar os profissionais que vão atender esses 13 possíveis moradores novos. Então, é isso. Tem que atender essas 4 condições e a gente vive exclusivamente de doações. Nós não temos ajuda governamental, não temos ajuda nem do município, nem do Estado, nem da federação. Muito, muito. Eu acho que todo mundo viveu aqui a enchente, né? E a enchente foi uma prova de solidariedade. O povo gaúcho é forte. Né? E foi a sociedade civil que resolveu isso. A enchente chega... São Paulo chegou a mandar o gerador, por exemplo, que veio para a Cacique, ela veio de São Paulo. E era interessante porque doadores completamente anônimos. Né? Daqui a pouco chegava uma pessoa e não era doaçõezinhas, né? Daqui a pouco chegava, sei lá, 500 quilos de não sei o que. Combustível doaram, não sei, um monte para o asilo. Então, assim... E aí, casualmente, eu assumi a tesouraria, né, em maio do ano passado. A gente não pôde entrar lá porque estava tudo alagado. E eu cheguei em junho. E fui olhar os números e eu fiquei impressionado, porque as doações do mês de maio foram 8 vezes a média anterior. E com essa doação a gente pagava a folha, pagava o custo daquele mês. E eu disse, pô, vamos ter uma enchente por mês. Não, está resolvido. Só que eu me lembrei que nós vamos ter que desabrigar quase 20 ou 30 mil pessoas, temos que matar 182, e não estava legal. Então, a gente resolveu, nós vamos criar a nossa enchente. E a nossa enchente é justamente essa campanha que fala, doe amor, doe carinho, doe cuidado, porque é o que a gente dá para eles lá. Então, a gente pede o recurso para continuar mantendo eles com amor, carinho e cuidado. É verdade isso ou não? Sim. E uma coisa importante, complementando o Paulo, a gente busca hoje, não é um cuidado como era antigamente, né? Quando tu tinha um cuidado até meio, vamos botar, meio paliativo, né? Hoje se busca realmente se dar qualidade de vida, dignidade e, de fato, a pessoa ter acesso a bons serviços. Então, não é um velhinho, coitadinho, é um idoso com dignidade, com acesso a bons livros, a um
uma boa fisioterapia, uma piscina que ele possa fazer né, fazer a hidroterapia. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quem conhece o Asilo Padre Cacique por dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ótimo, mas tem um monte de gente aqui que não conhece. E essa oportunidade eu quero aproveitar para convidá-los a irem ao asilo, entrarem no asilo a qualquer hora, não precisa avisar, vai lá, entra e vê o que se faz lá. A roda de samba da Dona Vilma. Hoje nós tivemos o Sambatri lá, dançando lá com todo mundo. Eles não queriam vir para cá, porque eles queriam estar lá dançando. E uma curiosidade, na enchente, estava um dia meio triste, e a gente estava, o exército nos ajudando a atravessar com aquele caminhão e tudo, e aí, de repente, eu estava no outro lado da margem, e eis que chega aquele ser peculiar, né? Renato Borghetti. Então, ele chegou de surpresa, aí a gente atravessou com ele, e ele fez um show durante a enchente lá também. Então, tem essas coisas que são mágicas. Ele foi lá, trouxe uma alegria, foi assim, incrível. Não, assim, foi uma coisa assim que estava um clima meio triste, meio assim, até apesar de estar uma situação controlada, um pouco de pavor, né? E de repente, né, aquela luz, né, através da música do Borghetti. Sensacional. Está atendida? Tá bom. Ok, mais alguma pergunta? Obrigado, Pablo. Só para poder cumprir com o nosso horário, eu vou passar a palavra para ti e depois passamos para a Soninha. Sim? Então tá. Então a Soninha fica com a última palavra. Não, pode ser aqui mesmo. Porque aqui nós temos duas escritoras que vão falar, que eu vou convidar, inclusive, que venham aqui para frente, que é a Magali Oliveira e a Heloísa Dalila, por gentileza. Meu nome é Soninha Porto, eu sou presidente da Associação Cultural Poemas à Flor da Pele e estou honradíssima de estar com pessoas que tratam deste tema tão importante quanto o etarismo, a idade, né? O idoso, esse cuidado, né? Que é necessário para os nossos velhinhos. Uma honra imensa ter estado no Padre Cacique, onde eu encontrei o Gustavo, o Daniel, que foi muito querido, e, principalmente, a gente poder levar os nossos poemas para os velhinhos. E a maior alegria que eu tive foi receber deles também poemas, né? Declamaram poemas para nós, nos receberam com muito carinho, o que significa que a arte salva, né? A arte é o que dá o grande motor. Eu sou uma idosa, tá? E o nosso grupo Poemas à Flor da Pele também tem muitos idosos. Inclusive, tem várias pessoas aqui que, inclusive, têm mais de 60 anos. E o nosso pé na porta, Ângela, justamente é a poesia. É com ela que nós deixamos os nossos sentimentos, fazemos a criatividade transbordar, né? Então, representando este grupo, e aqui agradecendo muito ao Guinter. Guinter ou Gunter? Gunter! Agradecendo muito ao Álvaro, né, por essa oportunidade. Muito prazer, Marcos, prazer, querida. Eu fico muito feliz de, da Poemas, poder estar aqui com vocês. Olhem os nossos trabalhos, juntamos poesia e fotografia. Que coisa maravilhosa. Gratidão pela oportunidade. Meninas, é com vocês. Bom, boa noite. Meu nome é Heloísa Dalila. Meu pseudônimo literário é Negra Dalila. Eu fui funcionária da saúde, trabalhei na emergência da pediatria por 29 anos e também me aposentei. Trabalhei na pediatria, mas tive um pai, aos 83 anos de idade, com câncer. Eu só me aposentei por causa do câncer e era o que eu queria falar. Que tomara mesmo que o Ministério Público tenha mudado, que as leis, que as políticas públicas que já existiam há 3 anos atrás nunca foram respeitadas, né? Então, meu pai, com câncer, chegou a ficar totalmente acamado,
tendo que fazer prova de vida em hospital, com a fralda suja, e eu com documento comprovando que era a pessoa, né, eu era a pessoa que era responsável por ele, e eu vi muitos idosos sofrer. Nos 2 últimos anos da vida dele, eu me aposentei, a gente passeou, a gente conheceu tudo que ele precisou, ele não tinha voado, ele não tinha dançado, e mesmo na cadeira de roda, a gente fez isso. Hoje em dia, as pessoas dizem, eu te admiro pela tua força de vontade. Eu digo, não, não me admire. Foi muito difícil para mim, como cuidadora, eu ter que ir no Ministério Público para pedir que fizesse uma cirurgia de urgência no meu pai. Foi muito difícil as várias humilhações de tu não ter. Por exemplo, eu fui atrás do fundo de garantia, que o pai tinha direito, fui lá onde a gente se aposenta, no INSS, e tive que carregar eu, o guarda e o marido, ele na cadeira de roda, porque o elevador estragou, porque não podiam ir lá embaixo, no INSS. Então, a Caixa mesmo, eu liguei dentro da Caixa para a ouvidoria. No dia seguinte, me pediram desculpa, sabiam quem era eu. Tu foi aquela que denunciou, foi tu que ligou para a ouvidoria, queriam saber, sério, gente, não estou brincando. E aí eu disse, não me peça desculpa, vai lá na minha casa, que meu pai está lá na cama assado, de tanto que ele ficou urinado na fralda. Não, isso eu não posso fazer, eu não posso sair da Caixa. Então, não me peça desculpa, tu deve desculpa para ele. Mas, virada a página, meu pai faleceu, eu conheci um pai, a história do meu pai não era boa, era um pai que batia na mulher, era um pai que batia no filho, era um pai raivoso, e simplesmente, ele morreu, antes dele morrer, nesses anos que a gente passou junto, e todo o sofrimento que ele passou, eu descobri que eu tinha um pai que disse, eu te amo e eu te entendo. Eu sei o que tu está passando. E a responsabilidade de assumir a vida dele, as cirurgias que ele ia fazer, as quimioterapias, caiu no meu colo. Então, eu disse, gente, não foi fácil. Mas toda vez que tu pensar no idoso, pensa em defender. Pensa em fazer alguma coisa. Não precisa muito. Só, às vezes, parar com deboche, né? Estão gritando, estão todos sem educação, ninguém está nem aí para o idoso. Tentar respeitar isso. Até porque o idoso tem o espaço. Eu entrevistei o seu Luiz lá. E o seu Luiz, ele estava parado, quietinho, e ele me lembrou muito o pai. Porque o meu pai lutou pela vida. Lutou muito pela vida, 8 anos, e ele viveu olhando para os meus olhos. E o seu Luiz me apresentou assim. E aí eu fiz a poesia ali na hora, já saí fazendo, Sinais da Experiência. O seu olhar esconde as diversas emoções vividas. A lentidão da sua voz tem muito para contar. Já disse tudo o que podia dizer ao longo da sua vida, mas em silêncio agora aguarda a gente perguntar. Ouve com dificuldade, é preciso o som elevar. Narra sua experiência com felicidade, até os obstáculos que precisou enfrentar. Um coração calejado não tem do que se arrepender. Já precisou de colegas, famílias, parceiros. Agora possui amigos e companheiros. Suas rugas estampam o seu cansaço, do quão difícil foi o seu caminho. Está pronto para um grande abraço e por palavras ditas com carinho. O tempo não para. A hora agora é de relaxar. A paz, enfim, encontrou. Não tem mais o que se queixar. Este lugar, o asilo, é o lugar que ele sempre procurou. Nega Dalila, me sigam no Instagram, por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Magali Oliveira, estou aqui representando Poemas à Flor da Pele, como também vice-presidenta dessa associação cultural. Sou idosa, uma jovem idosa, que sou aposentada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a extinta Fundação de Assistência Social e Cidadania, inclusive desenvolvendo assessoria no Conselho Municipal de Assistência Social.
Quero dizer a todos aqui, antes de ler a minha prosa, apesar de ser poeta, eu tenho me dedicado à prosa. Quero apontar aqui algumas questões faladas, sem me estender muito. Com o advento do Estatuto do Idoso, rompe-se com a ideia de instituição total no sistema asilar, que hoje se chama instituição de longa permanência. E temos aqui a Padre Cacique, uma instituição que está se abrindo à comunidade, porque eu acho que é um grande desafio se abrir à comunidade, trabalhar em rede. Nós temos uma rede constituída de políticas públicas sociais, que é importante estarem juntas para esse grande desafio, porque a questão do idoso é uma questão complexa. Nós vivemos numa sociedade onde a velhice, apesar do Estatuto do Idoso, ainda precisa de muita política pública, de muita boa vontade, no sentido de realmente a política pública ter prioridade. O trabalho em rede, então, e também a questão que foi colocada aqui, a importância de um trabalho intergeracional, onde as crianças, as pessoas jovens adultas podem estar nessa instituição, a instituição poder estar nesses espaços onde acontece a cultura da cidade. Não vou me alargar, porque vou direto, então, para essa prosa que eu quero prosear com vocês. Na visita ao Padre Cacique, eu procurei ouvir várias pessoas, mas dedico essa prosa a duas pessoas que me chamaram muita atenção, e eu vou fazer um resumo, vou ler um fragmento para contemplá-las, porque são várias escritas. Já colocando que o idoso, ele nos traz a sua sabedoria, e isso é algo que nós temos sempre que ter em mente, aproveitar essa sabedoria de pessoas que muito fizeram e continuam fazendo com as suas ações e com seus exemplos. Tributo à doutora Carmen Maria. A touca de lã alaranjada esconde os cabelos curtos da cor do algodão, abraça a pasta de guardados, remexe memórias, luta contra o esquecimento. Fotografias em preto e branco evocam lembranças. Aperta forte a pasta, abraça sua história de muitos feitos. O trabalho foi o seu lenitivo. Um bebê criança vestido de azul sorri para ela, retribui o sorriso do sobrinho neto à espera de um dia encontrá-lo. Busca vestígios de si mesma, dos outros que se foram e dos que ainda restam. Precisa confirmar sua existência. Num desabafo revela: minha maior tragédia foi não ter filhos. Tributo à doutora Carmen Maria, que está lá no Padre Cacique. Então, só para concluir, não sei por que eu estou nervosa, porque é algo que eu faço muito bem. Tá? Então, eu vou... Estou emocionada. Realmente, esse tema ele me abalou muito. Tá? E tenho para parabenizar o trabalho. Tá? O maior desejo de Vilma. Quando eu era criança, sua mãe dizia: Vilma, quando não se feita, só se ajeita. Acorda todo dia e se enfeita. Se olha no espelho, dá um sorriso, mostra seus dentes bem brancos. Quando a vi pela primeira vez, voava de um lado para outro pelos corredores do Padre Cacique na sua Scott.
Vestia um casaco alaranjado, um turbante cor-de-rosa e unhas combinando. Ao falar de si, conta que foi bailarina, dançou nos palcos, conheceu o mundo. Seu corpo ainda lembra dos ritmos do Olodum de sua gente preta. Deseja voltar ao Pelourinho, percorrer suas ruas, sentir seu axé. Ela gosta muito da Bahia. Falar com o santo guerreiro, fazer promessa, comer acarajé, vatapá, abará apimentado. Ela é ótima cozinheira. Percorre os corredores do Padre Cacique, lá e acolá. Sabem o que ela mais deseja? Vocês sabem o que mais deseja, dona Vilma? Uma perna. Ela deseja uma prótese, porque a trombose levou a sua. Obrigado, obrigado. ¿Quieren decir algo? Bom, muito obrigado. Achei lindos os poemas. Emocionante. Eu comecei a pensar num livro, né, com umas imagens para mostrar para o meu filho. Enfim, já comecei a... Ela falando, porque é muito emocionante. Você consegue ver até o movimento, né? Eu agradeço profundamente a todos pela oportunidade, ao Fotoclube, doutores, as poetisas. E, enfim, agradeço o carinho, o amor, a atenção. Eu deixo o convite, como o Paulo fez, para nos visitarem. É muito importante, não é só a doação, é dar vida aos corredores. Até Gustavo, deixa eu te interromper. Gostaria muito de retornar ao Padre Cacique. Todos os banners que nós realizamos para essa exposição, a gente gostaria depois de fazer um encontro para fazer a doação para o próprio asilo, fazer um encontro legal lá para a gente fazer isso, tá bom? Não, tá ótimo e já está aceito. Obrigada. Já emiti uma ordem, um decreto. E sabe, uma questão pessoal minha, o que me inspira, e inspira o Paulo e todos nós que estamos lá, o Conselho, são vocês, sabe? É a vida que vocês levam a Padre Cacique. Por exemplo, esse projeto, eu começo a semana muito animado. Porque, claro, a gente já tem o trabalho, já tem a nossa burocracia, e a gente tem agora também esse envolvimento, esse amor, esse privilégio, né, de poder estar aqui conversando, de poder, de modo franco. Então, assim, esse amor, ele realmente inspira a continuar esse trabalho e também me leva a convidar, né, novamente, vamos fazer outros projetos, seja qual for. Vamos para o barra, estou indo para o shopping, de repente passem ali, parem no sábado, deem uma olhada, né, visitem. Porque é a vida que gera o movimento a Padre Cacique, não só a doação, é o passeio, às vezes a lembrança, às vezes uma foto, até no Instagram, né, que seja. Então, eu agradeço muito, deixando esse convite para nos visitarem. Muito obrigado, do fundo do coração. Bom, eu agradeço a presença de todos e de todas. É muito significativo para o Ministério Público contar com cada um dos senhores e das senhoras nessa casa que é nossa e também da população. Vamos agora curtir a arte, né? Conhecermos a exposição. Então, muito obrigado a presença de todos e espero que tenha sido um evento que tenha mudado a nossa perspectiva e essa é a nossa esperança. Eu acabei, aqui é tanta coisa que eu acabei esquecendo, mas assim, uma coisa que eu quero frisar, se falou muito de sociedade civil e tudo, mas sabe que os anos que eu tive a oportunidade de estar na Padre Cacique, a gente sempre recebeu um apoio enorme do Ministério Público, em dúvidas, apoio a questões delicadas que eventualmente ocorreram. Então, eu deixo profundamente o meu agradecimento ao Ministério Público, não só por esse evento, mas pelo apoio institucional que a gente recebeu ao longo desses anos.
Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Prazer, parabéns, viu?